Deixei uma moradora de rua ficar no quarto dos fundos da minha casa por 5 dias enquanto eu viajava. Quando voltei para casa, eu me arrependi. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um odor azedo, uma mistura de mofo, sujeira e algo indefinível que revirava o estômago. Pisei no que achei que era um tapete, mas o som úmido e o jeito que meu pé afundou me disseram que era um amontoado de roupas molhadas. A luz fraca que entrava pela porta aberta revelava o caos. Gavetas arrancadas, almofadas rasgadas, cacos de vidro brilhando no chão como estrelas caídas e cruéis. Minha casa, meu santuário, parecia ter sido mastigada e cuspida por um monstro. Marcos? Minha voz saiu como um sussurro, fraca, trêmula. Meu marido, Marcos, estava parado ao meu lado, rígido como uma estátua. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele não disse nada, apenas soltou um som baixo, um rosnado de pura fúria que me deu mais medo do que a própria bagunça. Eu me arrependi. Naquele instante, um arrependimento tão profundo e gelado tomou conta de mim que minhas pernas fraquejaram. Senti o gosto amargo na boca, a náusea subindo pela garganta. Como eu pude ser tão ingênua? Como eu pude ser tão burra? 30 dias de férias que deveriam ter sido nosso descanso, a nossa celebração de 5 anos de casados, transformados nesse pesadelo. E a culpa era toda minha. Aquele velho, Marcos finalmente disse, a voz cortante como vidro quebrado. Aquele desgraçado. A imagem deles me veio à mente, tão clara que doeu. O senhor Ananias, o velhinho de 80 anos que era parte da nossa paisagem da rua desde que eu era criança. Ele não era um morador de rua qualquer, ele era o nosso morador de rua. Tinha cabelos brancos como algodão, uma barba que já devia ter visto de tudo e olhos que, apesar de cansados, ainda guardavam uma faísca de gentileza. Lembro da minha mãe me dando um prato de comida para levar para ele quando eu era pequena. Leve para o seu Ananias, minha filha. A gente tem que cuidar dos nossos. E nós cuidávamos, toda a vizinhança. Dona Elza, da padaria, sempre guardava um pão quentinho para ele no fim do dia. O seu Carlos, da borracharia, deu a ele uma jaqueta grossa no último inverno. Eu e Marcos sempre separávamos uma quintinha do nosso almoço aos domingos. Ele nunca pedia nada. Aceitava tudo com um aceno de cabeça e um "Deus lhe pague", sussurrado com a voz rouca. Ele era uma presença silenciosa, um guardião não oficial das nossas calçadas. Não tinha família, não tinha para onde ir. A rua era sua casa e a nossa vizinhança, de certa forma, sua família postiça. Mas havia um mistério sobre ele. Todo ano, quando o céu de Fortaleza começava a ficar cinzento e as primeiras chuvas de fevereiro anunciavam o inverno, o senhor Ananias sumia, simplesmente desaparecia, e só voltava quando o sol forte rachava o asfalto de novo, lá para maio ou junho. A gente sempre comentava: o seu Ananias deve ter um cantinho para se abrigar da chuva. Imaginávamos um parente distante, um abrigo que o acolhia, qualquer coisa. Isso nos confortava, a ideia de que ele não ficava ao relento durante os temporais. Mas este ano foi diferente. A chuva veio com força, impiedosa. Ruas alagaram, o vento uivava à noite e o frio úmido entrava pelos ossos. E pela primeira vez na minha vida, o senhor Ananias não sumiu. Eu via da minha janela, encolhido debaixo da marquise da loja de ferragens, abraçando os próprios joelhos, tremendo. Um plástico fino era tudo que o protegia da água que escorria pelas paredes. Aquela cena partiu meu coração em 1000 pedaços. Marcos, a gente precisa fazer alguma coisa, eu disse numa noite enquanto a chuva batia forte na nossa janela. O quê, Odete? Já damos comida, roupa. O que mais a gente pode fazer? Ele vai morrer de frio ali fora, ou pegar uma pneumonia. Ele já tem 80 anos. A imagem dele, frágil e molhado, não saía da minha cabeça. Foi então que tive a ideia. O quartinho dos fundos. Marcos virou a cabeça para mim na hora. O quê? De jeito nenhum. O quartinho, ou a edícula como chamávamos, era totalmente separado da casa principal. Tinha uma cama velha, um banheiro pequeno e uma entrada própria pelo corredor lateral. Era onde meu pai guardava ferramentas antigas.
Não tinha luxo nenhum, mas tinha um teto de verdade. Qual o problema? Ele não vai nem entrar na nossa casa. É só até a chuva passar, Marcos. Por favor, eu não vou conseguir dormir em paz sabendo que ele está lá fora nessas condições. Nós discutimos. Ele falou que era perigoso, que não conhecíamos o passado daquele homem, que era um risco colocar um estranho dentro do nosso terreno. Mas eu insisti. Apelei para o coração bom que eu sabia que ele tinha. No fim, ele cedeu, com a condição de que seria só até o fim da estação chuvosa. No dia seguinte, chamei o senhor Ananias. Ele se aproximou desconfiado, os olhos baixos. Quando eu ofereci o quarto, ele não entendeu. Tive que repetir 3 vezes. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele segurou minhas mãos com as suas, trêmulas de calejadas. Minha filha, eu nem sei o que dizer. Há anos que eu não durmo numa cama. Aquele momento, a gratidão pura e esmagadora no rosto dele, eu me senti a melhor pessoa do mundo. Ele se instalou no quartinho. Era quieto, não me incomodava em nada. Às vezes eu o via varrendo o corredor, arrumando as poucas coisas que tinha com um cuidado comovente. Ele parecia feliz. E nós iríamos viajar tranquilos, sabendo que ele estava seguro e, de quebra, teria alguém de olho na casa. Que ironia! E agora, parada no meio da minha sala destruída, o cheiro de violação no ar, a gratidão nos olhos dele parecia a mais cruel das mentiras. A imagem do velhinho frágil foi substituída pela de um traidor, um monstro que se aproveitou da minha compaixão. A bondade que senti se transformou num veneno que queimava as minhas veias. Marcos estava certo, eu estava errada. E meu erro tinha nos custado a nossa paz e a nossa segurança. O arrependimento era tão grande que eu mal conseguia respirar. Vamos sair daqui. A voz de Marcos me tirou do transe. Ele me puxou pelo braço com uma firmeza que era mais desespero do que raiva e me guiou para fora, para a calçada. O ar fresco da rua nunca pareceu tão necessário. Eu respirei fundo, mas o ar parecia não ter oxigênio. Meus pulmões se recusavam a funcionar direito. Eu te avisei, Odete. Eu falei que não era uma boa ideia. Eu falei, mas você não me escuta, com esse seu coração mole, sempre querendo salvar o mundo. Cada palavra era uma facada. E doía mais porque eu sabia que ele tinha razão. Ele parecia tão inofensivo, Marcos, tão grato. Eu gaguejei, as lágrimas finalmente começaram a escorrer quentes pelo meu rosto. Como ele pôde? Nós demos um teto para ele, demos comida. Ele nos estudou, Odete. É isso que a gente como ele faz. Ele viu nossa rotina, viu o que a gente tinha, esperou a gente viajar para dar o bote. Provavelmente chamou os comparsas dele para ajudar a limpar a casa e nós demos a chave para ele. Não literalmente, mas foi o que fizemos. A imagem que ele pintou era horrível e no meu estado de choque parecia a única explicação possível. O velhinho gentil que chorou de gratidão se transformou num ator, um criminoso disfarçado que esperou o momento certo para nos trair. A dor no meu peito era uma coisa física, uma pressão que me impedia de respirar. Não era só a perda das coisas, era a quebra da confiança, a violação do nosso lar, a sensação de ter sido feito de idiota. Depois de alguns minutos, criamos coragem para entrar novamente. Precisávamos ver a extensão do estrago. Cada cômodo era uma cena de horror. Na sala, a televisão de 50 polegadas que compramos em 12 vezes tinha sumido. O rack estava quebrado e os porta-retratos com fotos da nossa família, do nosso casamento, estavam jogados no chão, os vidros estilhaçados sobre nossos sorrisos congelados. No nosso quarto, o cenário era ainda pior. Reviraram tudo. O colchão estava rasgado, as roupas espalhadas pelo chão, sujas de terra e de algo que parecia gordura. A minha caixinha de joias, um presente da minha avó que já faleceu, tinha sido levada. Não tinha nada de muito valor em dinheiro ali, mas cada anel, cada correntinha guardava uma memória. Eram pedaços da minha vida que eles levaram. A cozinha estava imunda. Restos de comida apodreciam sobre a pia, a porta da geladeira estava aberta e um cheiro insuportável vinha de dentro. Levaram o micro-ondas, o liquidificador e até o botijão de gás. Eles não tinham deixado nada. A sensação era de que não foi um roubo, foi uma profanação.
Eles não queriam apenas nossos bens, queriam destruir nosso lar. A gente precisa ir na delegacia, disse Marcos, com o rosto fechado, a voz sem emoção. Era como se ele tivesse desligado o interruptor dentro de si para poder lidar com a situação. Eu só consegui concordar com a cabeça. A ideia de contar aquela história para um estranho, de admitir em voz alta a minha ingenuidade era humilhante. Na delegacia, o ambiente era exatamente como eu temia. Frio, impessoal, com um cheiro de café velho e desinfetante. O policial que nos atendeu parecia cansado, como se já tivesse ouvido todas as histórias de desgraça do mundo. Enquanto Marcos relatava o ocorrido com uma raiva contida, eu me encolhi na cadeira. Quando chegou a parte de explicar por que suspeitávamos do Sr. Ananias e o policial me olhou por cima dos óculos, a senhora está me dizendo que deixou um morador de rua morando no seu quintal por vontade própria? Ele perguntou, sem disfarçar o tom de quem não acredita no que ouve. Ele estava na chuva, eu só queria ajudar. Minha voz era um fio. Ele suspirou, anotando algo num formulário. Olha, minha senhora, o mundo não é um conto de fadas. A gente vê isso todo dia. A senhora teve sorte de não ter acontecido nada pior. Senti meu rosto queimar de vergonha. Eu não era uma pessoa boa. Eu era uma tola. Uma idiota que colocou a si mesma e ao seu marido em risco por um sentimentalismo barato. Quando saímos da delegacia, o sol forte da tarde parecia zombar da escuridão que sentíamos por dentro. Ao chegarmos na nossa rua, a notícia já parecia ter se espalhado. Dona Célia, a vizinha mais curiosa do bairro, estava na calçada, com os braços cruzados nos esperando. Odete, meu Deus, vi a porta de vocês arrombada. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Ela perguntou, com os olhos arregalados de curiosidade. Marcos, sem paciência para rodeios, respondeu. Entraram na nossa casa, levaram tudo. Meu Jesus! Mas como? Quem faria uma coisa dessas? Ela perguntou, já sabendo a resposta que queria ouvir. Fui eu quem respondi, a voz carregada do veneno do arrependimento. Foi o Ananias, aquele velho que eu ajudei. Foi ele. A expressão de Dona Célia mudou de choque para uma espécie de satisfação sombria. Eu não digo. Eu sempre falei para o meu marido, essa história desse velho aí é muito estranha. Ninguém é tão bonzinho assim, vivendo na rua por tanto tempo. Ele estava era de ovo em tudo. Graças a Deus vocês estão bem, mas que sirva de lição, né, minha filha? Não se pode confiar em ninguém. O veneno dela se juntou ao meu. A comunidade que antes protegia o nosso velhinho agora o condenava sem julgamento. E eu era a principal testemunha de acusação. Naquela noite não conseguimos dormir na nossa casa. Fomos para a casa da minha mãe. Deitada numa cama estranha, eu encarava o teto e repassava cada detalhe. A gratidão nos olhos dele, o jeito que ele varria a calçada, o Deus lhe pague sussurrado. Tudo parecia uma grande peça de teatro agora. Uma encenação muito bem feita para me enganar. E a raiva começou a tomar o lugar da tristeza. Uma raiva fria, cortante. Eu queria que o encontrassem. Eu queria que ele pagasse por cada lágrima minha, por cada memória roubada, por ter transformado minha compaixão em uma arma contra mim. Passaram-se 5 dias. 5 dias vivendo num limbo de poeira, caixas e raiva. Nós limpamos o pior da sujeira, mas a casa continuava com a sensação de estar ferida, violada. O espaço vazio onde a televisão ficava era um buraco negro que engolia qualquer alegria. A cada caco de vidro que eu varria, a imagem do rosto grato de Ananias vinha à minha mente, e meu estômago se revirava com a náusea da traição. Eu contei a história para todos que perguntaram, cada vez com mais amargura na voz, pintando o retrato de um monstro, disfarçado de velhinho frágil. Eu o condenei na minha mente, no meu coração e na boca de toda a vizinhança. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu tentava esfregar uma mancha de gordura do chão da cozinha, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi? Sem vontade. Senhora Odete, aqui é o investigador Arruda da Polícia Civil, sobre o boletim de ocorrência que a senhora e seu marido fizeram. Meu coração deu um pulo. Sim, doutor. Alguma novidade? Vocês o encontraram? A palavra ele
saiu carregada de desprezo. Encontramos algo. Eu preciso que a senhora e seu marido venham até a delegacia. É importante que vejam uma coisa. A voz dele era séria, profissional, e não me deu nenhuma pista do que se tratava. Fomos imediatamente. Durante o trajeto, o silêncio no carro era pesado. Marcos dirigia com os maxilares travados. Eu imaginava o que veríamos. Talvez nossas coisas recuperadas ou a foto de Ananias numa ficha criminal. Eu me preparava para sentir a satisfação da justiça, a confirmação de que meu julgamento estava certo. Na delegacia, o investigador Arruda, um homem de meia idade com um olhar cansado, nos levou para uma pequena sala nos fundos. Havia um monitor de computador sobre a mesa. Nós não temos câmeras na rua de vocês, mas o seu vizinho da frente, o dono da oficina, tem uma que pega um bom ângulo do portão da sua casa. Demoramos um pouco para conseguir as imagens, mas acho que elas vão esclarecer muita coisa, ele disse, enquanto ajeitava o mouse. Ele deu play no vídeo. A imagem era preto e branco, granulada, com a data e a hora no canto inferior. 3 da noite em que fomos roubados. Meu coração começou a bater mais forte. Primeiro, tudo estava quieto. Então, uma van velha, escura, parou em frente à nossa casa. 2 homens desceram. Eram jovens, usavam bonés e se moviam de um jeito rápido, furtivo. Vimos eles forçar no nosso portão com uma ferramenta e depois arrombarem a porta da sala com um chute. Eu agarrei a mão de Marcos sentindo um calafrio. Era a cena do crime, acontecendo bem na nossa frente. É agora, sussurrei, esperando a qualquer momento ver o senhor Ananias aparecer e abrir o caminho para eles como um cúmplice. Mas o que aconteceu em seguida fez o ar fugir dos meus pulmões. A porta do quartinho dos fundos, que ficava no corredor lateral e era visível pela câmera, se abriu. E de lá saiu o senhor Ananias. Ele não estava indo ajudar os ladrões. Ele caminhou na direção deles, com um corpo magro e curvado, parecendo ainda menor na escuridão. Ele começou a gritar. Não dava para ouvir o som no vídeo, mas seus gestos eram de desespero e confronto. Mas o ladrão mais alto se virou para ele. Houve uma troca de palavras que não pudemos ouvir. Então, o ladrão o empurrou. Com força. Senhor Ananias, com seus 80 anos e seu corpo frágil, caiu no chão como um boneco de pano. Ele não se levantou de imediato. Os 2 ladrões entraram na casa. O vídeo acelerou, mostrando os homens fazendo várias viagens, carregando a televisão, o micro-ondas, sacos com as nossas coisas. E durante todo o tempo, o corpo pequeno do senhor Ananias continuava ali, no canto da tela, caído no chão. Meu Deus! Ele estava caído ali o tempo todo! Depois que a van foi embora, o vídeo mostrou ele se movendo. Ele se levantou devagar, com dificuldade, apoiando-se na parede. Ficou parado por um longo tempo, apenas olhando para nossa porta arrombada, para a casa que ele deveria estar vigiando. Sua silhueta transmitia uma derrota tão absoluta que eu senti uma dor física no peito. Então ele olhou para um lado, para o outro e começou a andar, mancando, para longe da casa, desaparecendo na escuridão. Eu estava paralisada. Minha boca estava seca. Olhei para Marcos e ele estava pálido, os olhos fixos na tela, incrédulo. Ele tentou impedir, Marcos sussurrou, a voz falhando. Tem mais uma coisa, disse o investigador, virando-se para nós. Sua expressão era de compaixão. Naquela mesma madrugada, um senhor de idade com as mesmas características apareceu na delegacia do bairro vizinho. Ele estava assustado, com a roupa suja, dizendo que a casa dos patrões dele tinha sido roubada e que ele tinha sido agredido. O investigador suspirou. Ele tentou fazer uma denúncia, mas, vamos ser francos, um morador de rua, sem documentos, falando uma história de roubo no meio da madrugada,
A equipe de plantão não deu ouvidos. Acharam que ele estava bêbado ou confuso. Mandaram ele embora. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. A verdade inteira, brutal e horrível, desabou sobre mim. Ele não nos traiu. Ele tentou nos proteger. Ele foi uma vítima, assim como nós. Foi agredido, jogado no chão e, mesmo assim, sua primeira reação foi procurar a polícia para nos ajudar. E foi humilhado, ignorado. Ele não fugiu porque era culpado. Ele fugiu porque sabia que ninguém acreditaria nele. Ele fugiu porque tinha medo de que nós pensássemos exatamente o que nós pensamos. As lágrimas que vieram não eram de tristeza pela perda das minhas coisas. Eram lágrimas de vergonha. Uma vergonha corrosiva que queimava por dentro. Cada palavra dura que eu disse, cada olhar de acusação, cada vez que eu o chamei de traidor, tudo aquilo voltou para me assombrar. Nós não fomos apenas vítimas de um roubo, nós fomos carrascos de um homem inocente. Meu Deus! Eu solucei, cobrindo o rosto com as mãos. O que foi que a gente fez? Marcos me abraçou, mas seu corpo também tremia. Ele não tinha palavras. A certeza que ele tinha, a raiva que o movia, tudo se desfez, deixando apenas um vazio culpado. Nós o julgamos da forma mais cruel possível e estávamos terrivelmente errados. O nosso arrependimento não era mais por ter ajudado, era por não ter acreditado. Saímos da delegacia e entramos no carro, mas nenhum de nós deu partida. Ficamos parados em silêncio, o peso daquela revelação nos esmagando contra os assentos. A imagem dele caindo, do seu corpo frágil sendo julgado no chão, se repetia na minha mente como uma tortura. Nós temos que encontrá-lo, Marcos, eu disse finalmente, a voz embargada pelo choro que eu tentava conter. Nós temos que consertar isso. Marcos não me olhou. Ele encarava o painel do carro, mas eu vi uma lágrima solitária escorrer pelo seu rosto. Eu chamei ele de desgraçado, Odete. Eu desejei que a polícia o pegasse. Ele balançou a cabeça, enojado de si mesmo. Nós vamos encontrá-lo. Eu juro que vamos. A partir daquele momento, encontrar o Sr. Ananias se tornou nossa única missão. Começamos pelo nosso bairro. Foi a parte mais difícil, a mais humilhante. Tivemos que bater de porta em porta, falando com as mesmas pessoas para quem havíamos pintado Ananias como um criminoso e contar a verdade. A primeira parada foi na casa da dona Célia. Quando eu contei a história, mostrando o vídeo no celular que o investigador nos mandou, o rosto dela passou da curiosidade para o choque e depois para a vergonha. Meu Deus do céu! Coitado do velhinho! Ela murmurou com a mão na boca. E eu aqui falando mal dele. Que Deus me perdoe. A reação dela se repetiu por toda a rua. A culpa coletiva pesou sobre a vizinhança. Mas ninguém o tinha visto. Ele tinha sumido completamente. Os dias seguintes foram uma busca incansável. Imprimimos uma foto recente que eu tinha tirado dele, uma em que ele sorria timidamente enquanto eu lhe entregava um prato de comida. Rodamos a cidade inteira. Fomos a abrigos, a centros comunitários, a cozinhas que distribuíam sopa para os necessitados. Em cada rosto sofrido que víamos, procurávamos os olhos gentis do Sr. Ananias. Cada "não, nunca vi" era uma pequena morte para nossa esperança. Eu mal dormia. A preocupação me consumia. Ele estava ferido, sozinho, com medo. E se tivesse acontecido alguma coisa? E se a queda tivesse sido mais grave? A culpa me roía, me dizendo que se algo de ruim acontecesse com ele, a responsabilidade seria nossa. Depois de quase uma semana de busca, quando estávamos perto de desistir, um fio de esperança apareceu. Em uma praça no centro da cidade, mostramos a foto para um rapaz que vendia água de coco. Ele olhou a foto por um bom tempo. "Acho que eu vi esse senhorzinho", ele disse coçando a cabeça. "Ele não fica aqui não, mas eu passo todo dia pelo viaduto do Aguanambi para vir trabalhar
E eu tenho quase certeza que vi ele encolhido lá num canto. Ele não fala com ninguém. Parece um bicho assustado. Meu coração disparou. Obrigada. Muito, muito obrigada. Dirigimos até o viaduto como se nossas vidas dependessem disso. O lugar era barulhento, sujo, um refúgio sombrio para aqueles que não tinham mais para onde ir. Deixamos o carro e fomos a pé, olhando atentamente para cada pessoa. E então eu o vi. Encolhido entre um pilar de concreto e um monte de papelão, ele era quase invisível. Estava mais magro, a barba mais rala e seus olhos, que antes tinham uma faísca de vida, agora estavam opacos, perdidos. Ele abraçava os joelhos exatamente como fazia na chuva, antes de tudo aquilo. Pedi para Marcos esperar e me aproximei devagar para não assustá-lo. "Seu Ananias!" chamei com a voz suave. Ele levantou a cabeça. Quando me viu, um medo tomou conta do rosto dele. Ele se encolheu ainda mais, como se esperasse um golpe. Aquela reação foi a coisa mais dolorosa que eu já vi na vida. Sentei-me no chão sujo, a uma distância segura. As lágrimas que eu segurei por dias finalmente vieram. "Seu Ananias, nós vimos tudo no vídeo da câmara do vizinho." Ele me olhava, confuso, sem entender. "Nós vimos o senhor tentando impedir os ladrões. Vimos que o senhor se machucou por nossa causa." Minha voz falhava a cada palavra. "E nós fomos tão injustos. Nós te acusamos. Eu te acusei. E eu nunca vou me perdoar por isso. Por favor, o senhor pode me perdoar?" Os olhos dele se encheram de lágrimas. A máscara de medo começou a se desfazer, revelando o velho homem cansado e assustado por baixo. "Eu tentei avisar. Eu fui na polícia, mas eles riram de mim. Eu sabia que ninguém ia acreditar num mendigo. Eu pensei que vocês iam pensar que eu ajudei a roubar. Fiquei com tanto medo." "Nós nunca mais vamos duvidar do senhor, Marcos," disse ele, se aproximando e me agachando ao meu lado. "O que fizemos não tem desculpa, mas nós queremos consertar. Por favor, volte para casa com a gente." Ananias olhou para nós, de um para o outro. "Voltar?" Ele perguntou como se a palavra fosse de um idioma estrangeiro. "Sim," eu disse, estendendo a minha mão para ele. "O quartinho dos fundos é seu, não só até a chuva passar. É seu, para sempre. O senhor faz parte da nossa família agora, se o senhor aceitar." Ele olhou para minha mão estendida, depois para o meu rosto, e finalmente, depois de uma vida inteira de desconfiança, ele assegurou. Sua mão era um galho seco, frágil, mas o aperto foi firme. Nós o ajudamos a se levantar e o levamos para o carro. Naquela noite, o senhor Ananias não dormiu no quartinho. Ele tomou um banho quente, vestiu roupas limpas que Marcos lhe deu e jantou conosco na nossa mesa da cozinha, ainda meio quebrada. Depois, ele se sentou no nosso sofá, no lugar onde antes ficava a televisão, segurando uma xícara quente de chá com as duas mãos. Havia um pequeno sorriso no rosto dele, um sorriso de quem finalmente, aos 80 anos, tinha encontrado um porto seguro. Olhando para ele, eu entendi que a minha casa não foi definida pelas coisas que foram roubadas, mas pela humanidade que quase perdemos e que, por um milagre, conseguimos encontrar de novo. O arrependimento se foi, substituído por uma lição dolorosa, mas necessária. E a vingança que eu tanto desejei se transformou na mais pura forma de superação, a redenção. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.